Boa noite a todos. Gostaria que dessem uma resposta se o áudio, o vídeo está bom para todos. Estão me ouvindo bem? Marcos, sim. André, está tudo bem? Ok. O som e imagem ok, tá? Obrigada então pela devolutiva. Bom, boa noite pessoal. Hoje, dando sequência ao nosso curso Introdução à Programação Existencial, chegamos à quarta aula. Já temos uma ideia geral sobre a programação existencial. A equipe técnica só gostaria que me desse uma mãozinha aqui, que eu acho que na sequência dos slides aqui está fora. Só um momentinho. Ótimo. Mas eu sei fora. A imagem. Só um momentinho que já voltamos com a imagem. Ok, podemos dar seguimento à nossa aula. Bom, nas aulas anteriores nós tivemos uma visão geral, o que é programação existencial, para que serve, onde ela é elaborada, enfim, todas o segmento de como é planejada a nossa programação existencial. Falamos também nas leis onde a programação está embasada, falamos nas etapas, que é a etapa preparatória, a etapa executória da programação existencial. Então nós temos toda essa visão geral da programação existencial. E aí nós nos perguntamos hoje, e como é que eu vou descobrir qual é a minha programação existencial? Nós estamos aqui no intrafísico, sabemos que existe a programação, mas e como é que eu vou saber? Qual é a minha programação existencial? Nós vimos na última aula que a programação existencial, ela obedece a determinadas normas, determinadas premissas, determinadas trajetórias, determinados caminhos para ser cumpridas. Nós vimos principalmente na aula 2, nas leis racionais da Proexis, que são as leis, as normas, o estatuto, a lei máxima da programação existencial, que eu não sei se vocês estão bem recordados, mas se tiverem interesse, na gravação da aula 2 e nos slides constam ali leis racionais da Proexis, são 14 leis. Então nós temos a adaptabilidade, que é aquela lei onde consta que a programação existencial ela é adaptável, ela não é engessada, ela não é rígida, que dependendo das circunstâncias que a pessoa, que a consciência está vivendo, depende muito da mesologia, ela é adaptável. Nós temos duas premissas básicas que fazem parte das leis, que é a cosmoeticidade e assistencialidade, que são indispensáveis a toda e qualquer programação existencial. Então nós temos outras, nós temos a intransferibilidade, nós temos a intercooperatividade, enfim, todas aquelas leis e que fazem parte da nossa programação existencial. Então esse é só o introito para saber a importância que nós temos daquelas leis racionais da programação existencial. Bom, nós estamos aqui no intrafísico e como descobrir para identificar como é a nossa programação existencial? Bom, em primeiro lugar nós temos que salientar que sem o autoconhecimento, sem a autoinvestigação,
nós não temos condições de descobrir qual é a nossa programação existencial. Nós precisamos saber quais são as nossas características pessoais. E como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos identificar a nossa proexis ou irmos em direção ao caminho da identificação da proexis utilizando alguns métodos, algumas fórmulas. Então nós vamos começar pela fórmula dos traços pessoais. Aqui nós temos trafores e trafares. O que vem a ser essa fórmula dos traços pessoais? Se nós não tivermos um conhecimento mais aprofundado sobre nós mesmos, nós não teremos condições de saber em que sentido nós identificamos mais uma trajetória ou não. Então, através das nossas características pessoais, nós vamos pouco a pouco descobrindo esses trafores e trafares. E o que são isso? Trafores é o neologismo da Conscienciologia, que é traços fortes. Ou seja, são as nossas características positivas, as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas virtudes, todos aqueles nossos traços positivos. Temos, por outro lado, os nossos trafares, que são traços fardos. São aquelas nossas características menos evoluídas, são nossas deficiências, são nossos, podemos dizer inclusive que são vícios, são todos aqueles aspectos que nós temos ainda que desenvolver, que nós não conseguimos ainda aplaudi-los, é porque nós temos o lado negativo. Por outro lado, nós temos ainda um outro traço que não consta nessa fórmula dos traços pessoais, que é o trafais. Trafais são os traços faltantes. E o que significa esses traços faltantes? São aqueles traços que nós não temos nem positivos e nem negativos. Então, por exemplo, uma pessoa tem o traço do estudo, ela é muito estudiosa, ela é aplicada, ela é organizada, ela é disciplinada, mas ela não consegue traduzir, ela não consegue transmitir esses conhecimentos todos que ela obteve, que ela estudou. Então, ela simplesmente não tem o traço da comunicabilidade, é um traço faltante. E como é que nós vamos chegar nessa fórmula dos traços pessoais para identificar as diretrizes da nossa proexis? É um método que não é tão simples de fazer, muito embora à primeira vista ele seja muito simplista. É o seguinte: botamos numa folha de papel, por exemplo, dividimos em 3 colunas. A primeira coluna nós vamos colocar todas as nossas características positivas, ou seja, trafores. Então vamos colocar ali se nós somos organizados, se somos disciplinados, se somos estudiosos, enfim, todos aqueles traços positivos, características positivas. Na segunda coluna, botamos os nossos traços menos desenvolvidos, aquelas nossas deficiências, aquelas nossas características que ainda não conseguimos alavancá-las. Então, vai ser na segunda coluna. E na terceira coluna, nós podemos colocar aqueles traços que ainda não possuímos. Isso não é um trabalho para meia hora, para um dia. Esse é um trabalho que leva mais tempo para nós conseguirmos nos aprofundar e termos um retrato mais fiel das nossas características pessoais. Então, outra maneira para ajudar nessa identificação, nessa constatação desses traços, seria pedir para uma pessoa amiga, para uma pessoa da família, que nos auxilie desta forma, fazendo esta mesma relação. E que relação é essa? A mesma que vocês podem fazer, vamos pedir para outra pessoa fazer para nós. Podemos pedir, inclusive, para uma pessoa que a gente já possa ter tido uma divergência, uma coisa assim, porque muitas vezes a pessoa que teve algum embate, alguma coisa conosco,
ela viu traços em nós que nós não identificamos. Então seria interessante pedir para um amigo, um familiar ou uma pessoa até que já teve alguma divergência, que faça essa relação. No momento que nós temos estas relações, nós vamos comparar uma lista com a outra e nós vamos ver se determinadas características estão presentes em 2 ou 3 relações. Então, está mais do que comprovado que aquela característica realmente nós possuímos. Então, essa seria a primeira fórmula para encontrar este caminho da identificação da proexis. Seria através dos traços pessoais. Outra fórmula seria através da retribuição pessoal. E o que vem a ser isso? Ali consta no slide, pergunta: o retribuo que recebi na escola da Terra é o recebimento intrafísico e retribuição pessoal. Nós passamos a vida inteira recebendo aportes, nós recebemos auxílios, nós recebemos ajudas, nós recebemos incentivos. Isto tudo são aportes. É aquilo que nós recebemos, mas não foi com esforço pessoal nosso. Então, por exemplo, nós nascemos com saúde, isso é um aporte que nós recebemos. E como nós estamos retribuindo este aporte que recebemos em relação à saúde? Nós estamos fazendo exames preventivos? Nós estamos nos alimentando adequadamente? Nós estamos fazendo exercícios físicos? Porque a fórmula da retribuição pessoal é a retribuição daquilo que eu recebi. Por exemplo, uma professora, ela recebeu estudo, ela recebeu orientação. Como é que ela vai retribuir esta forma? Através da didática, através de aulas. Então, por exemplo, hoje eu recebi orientação, fiz cursos dentro da Conscienciologia, dentro da Apex, e hoje é uma forma de retribuir o que eu recebi, eu estou retribuindo a todos vocês. Então, a fórmula da retribuição pessoal é aquilo que recebemos e estamos transmitindo a outra. Dessa retribuição pessoal, nós vamos chegar no saldo. E o que interessa justamente é o saldo entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós estamos retribuindo. Porque muitas vezes nós recebemos no transcorrer de nossa existência muitas coisas e nós não transmitimos. Muitas vezes nós não nos damos conta dos aportes que nós recebemos. Pode haver uma pessoa que nos deu aquele empurrãozinho para conseguir um emprego que depois mudou a nossa vida. Tem aquela outra pessoa, um professor que nos deu uma dica numa sala de aula que serviu de alavanca para os nossos estudos. Tem uma outra pessoa que pode ter pago algum curso para nós. Tem aquela outra pessoa que indicou um concurso para fazermos. Tem outra pessoa que nos indicou um médico. Então são todas informações, são todos aportes, são todos auxílios que nós recebemos e que nós não nos damos conta. E na retribuição que nós temos que dar. Porque o importante é nós conseguirmos transmitir mais do que nós recebemos. Então nós temos aqui, nós podemos fazer um balanço existencial. O saldo entre o recebimento e a retribuição perante a vida fornece as diretrizes para a execução da sua proexis. Aí temos realizações, são as obrigações cumpridas. São aquelas realizações que nós concretizamos de forma inata, de forma instintiva. São todas aquelas concretizações que realizamos no decorrer da nossa vida. Então, são todas as obrigações cumpridas. Por outro lado, as omissões são as obrigações esquecidas, mas são as obrigações que nós não temos conhecimento ainda.
Nós não fizemos absolutamente nada em relação a elas porque nós não nos demos conta que nós temos que concretizar alguma coisa. E tem as pendentes. As pendentes eu considero de uma gravidade bastante grande pelo seguinte: porque nós deixamos sempre para amanhã, nós postergamos, nós procrastinamos uma série de coisas que nós temos que fazer. E isso vem em nosso prejuízo. Por quê? Um exemplo simples. Eu tenho que estudar línguas, por exemplo. Vou deixar para o semestre que vem, ou o ano que vem. Tenho que fazer determinado trabalho, deixo para a semana que vem. E nós estamos sempre procrastinando de alguma forma muitas coisas na nossa vida. E isso são obrigações pendentes que nós estamos postergando, e isso não é nada salutar. A terceira fórmula seria através da retrocognição. Muitas consciências em retrocognições têm recebem conhecimentos, tomam conhecimento da elaboração do curso intermissivo. Se conseguem acessar o curso intermissivo, o último que frequentou, claro, é evidente, é óbvio que ficaria bem mais claro a identificação da programação existencial. Mas através de retrocognições tem possibilidade de receber alguma orientação de qual seria o planejamento feito lá no intermissivo para ser cumprido nesta vida intrafísica. A quarta fórmula é o amparador. Muitas consciências em dinâmicas parapsíquicas conseguiram entrevista extrafísica com o amparador ou mesmo com o evoluciólogo, e aí também obtiveram conhecimento, algumas diretrizes para identificar a sua programação existencial. Paraprocedência. Paraprocedência é a nossa origem, é o nosso domicílio. Por exemplo, eu vivo em Porto Alegre, meu domicílio é em Porto Alegre. Se eu vou, por exemplo, a outra cidade, eu vou a Curitiba, por exemplo, desempenhar alguma tarefa, sempre eu vou levar uma pequena bagagem, mas a minha bagagem existencial toda está no meu domicílio. E a paraprocedência nós podemos fazer uma analogia a este exemplo da viagem, porque a nossa origem, o nosso domicílio é lá no extrafísico. Então nós viemos para esta vida intrafísica cumprir determinadas tarefas. Nós viemos em viagem ao intrafísico, recebemos este corpo, este soma, para cumprir tarefas que nós planejamos, que nós nos comprometemos ainda lá no extrafísico. Então, o que significa isso? Nós viemos de lá, nós vamos cumprir as nossas tarefas aqui e voltamos para o nosso domicílio, voltamos para a nossa casa. E a identidade interassistencial. Nós falamos das leis racionais da Proexis e no início da aula referimos novamente sobre uma das leis, que é assistencialidade. E a identidade interassistencial faz parte de todas as programações existenciais. E o que vem a ser isso? Nós temos a identidade funcional. O advogado tem a sua identidade assistencial junto ao OAB, médicos junto ao CRM, advogados, arquitetos junto ao CREA, corretores de imóveis junto ao CRECI e assim por diante. Todos os profissionais têm a sua identidade funcional. Nós temos a nossa identidade civil. Eu me chamo Maria de Lourdes Malmo, nasci na data X, na cidade tal, sou filha de fulano e beltrano. Então, todos nós temos essas identidades. Agora, a identidade interassistencial,
É aquilo que eu sou sinônimo de quê? Qual é a assistência que eu presto? Como eu posso ser identificada interassistencialmente? Nós podemos resolver essa questão respondendo a 3 questões. Primeira questão: em que tipo de problema evolutivo nós nos identificamos? Nós temos, digamos, até uma certa simpatia. Nós sabemos que o nosso mundo está cheio de problemas, tem problemas de violência, tem problemas de drogadição, tem problemas de fome, tem problemas na nossa natureza, problemas da ecologia. Nós temos diversos problemas na humanidade. E como nós podemos nos identificar de alguma forma? Então nós vamos ver esse problema evolutivo, nós podemos ver qual deles nós nos identificamos mais. Essa seria a primeira pergunta para sabermos a identificação individual de cada um. A segunda pergunta: qual seria o público-alvo que eu gostaria de atender? São humanos? São crianças? São adultos? São homens? São mulheres? São etnias? São índios? É a natureza? Qual é o público-alvo que eu me identifico mais? Qual o público que eu acho que eu devo contribuir de alguma forma? Então essa é a segunda questão. E a terceira questão seria: qual o meu trabalho, qual a minha contribuição para minorar esse problema evolutivo? Tem um ditado que diz assim: pense globalmente e atue localmente. Porque mesmo sendo o problema muito grande, muito vasto, se nós fizermos a nossa parte localmente, nós vamos estar trabalhando de forma policármica para o bem maior. Então são as 3 perguntas que nós devemos nos fazer: qual é o problema evolutivo, qual o público-alvo e qual o trabalho assistencial. Até para ficar mais fácil, eu vou exemplificar até de um caso meu, pessoal, para saber qual foi o exercício todo que eu fiz para saber qual era a identificação. Então, assim, o problema evolutivo que eu constatei e que eu trabalho. Eu vejo assim que muitas pessoas sofrem de apatia, vazio existencial, quase uma síndrome do ostracismo. São pessoas que se fecharam totalmente, que nitidamente estão fora do seu foco. Agora, esse seria o problema evolutivo. Qual o meu público-alvo? O público-alvo que eu tenho por meta trabalhar são as pessoas, homens e mulheres recém-aposentados. Por que essas pessoas? Porque essas pessoas, um grande número delas, no momento que se aposentam, ficam em casa, já não são mais requisitadas por aqueles antigos amigos, antigos companheiros, eles não se sentem mais úteis à sociedade. E o ser humano, ele precisa se sentir útil à sociedade para se sentir bem. Então, esse seria o meu público-alvo. E que tipo de trabalho, que tipo de assistência seria? Através de palestras, através de artigos, através de livros, que seria para que essas pessoas valorizassem bem mais toda essa bagagem existencial que conseguiram angariar durante toda a sua existência. Porque, na minha opinião, estão justamente fora de foco devido a estarem sem aquele trabalho.
Quantas vezes nós vemos assim que inclusive o casal, no momento que se aposentam, ficam em casa, não conseguem lidar com o dia a dia. Justamente coincide com a síndrome do ninho vazio. Os filhos saem porque já estão com independência financeira, ou caso, ou vão morar sozinho, e os pais ficam sozinhos em casa. Então, esse seria o exemplo que eu dou a vocês para como identificar essa identidade. Alguma dúvida, alguma coisa, por favor, vocês se manifestem que respondemos na hora. Tudo bem? E o conteúdo da Proexis? O que vem a ser o conteúdo da Proexis? Qualquer empresa que vai lançar um produto, por exemplo, ela vai fazer uma pesquisa de mercado, ela vai ver quais os trabalhos que ela deve desenvolver para atingir aquele objetivo, aquela finalidade. Então, dentro da programação existencial, nós fazemos exatamente um trabalho, ou é elaborado um trabalho para que nós possamos cumprir todas as tarefas para atingir aquele objetivo. Então, nosso objetivo é X, a nossa programação existencial é X. Tá? Então, nós temos como meta, como objetivo, como finalidade, o cumprimento desta meta. E aí nós vamos utilizar todos os meios. Quais as tarefas que nós temos para alcançar aquela meta? São as tarefas, quem é que vai determinar qual a tarefa a ser feita, qual a tarefa que vem em primeiro lugar, quais os prazos que vão ser cumpridos, quem vai suportar com os recursos, quem são os responsáveis por cada tarefa. Então nós poderíamos citar como exemplo assim, ó, uma empresa pretende fazer um evento. Bom, vamos citar um seminário, um simpósio, um congresso, enfim. Tá? A finalidade é ver quais trabalhos serão apresentados e o que vai ser decidido nesse congresso. Quais as teses que vão ser defendidas? Então, o objetivo é o congresso. Aí nós vamos examinar todos os meios da organização desse congresso. Isso são diversas equipes, diversas pessoas que trabalham nessa organização. Nós vamos definir quais são as tarefas para chegar nesse simpósio. Nós vamos definir quais as tarefas vêm em primeiro lugar. Por exemplo, vamos citar, tem um orçamento. O orçamento vem em primeiro lugar, aí vamos ver quem vai determinar, quem vai fazer, qual é a equipe que vai fazer a divulgação, para depois abrir as inscrições. Quer dizer, sempre há uma sequência. Então, esses meios para o atingimento da meta cumprem determinados caminhos, determinadas trajetórias que precisam ser cumpridas. E o conteúdo da Proexis é a mesma coisa. Uma pessoa pretende fazer medicina. Então, o objetivo dela é a assistência médica. Quais os meios que ela vai ter que utilizar para alcançar aquela meta? Quais as tarefas? Quais o fluxograma, o cronograma? Quer dizer, ela vai primeiro fazer a faculdade, depois vai fazer a residência, vai fazer a especialização. Enfim, são os caminhos que nós precisamos transitar para chegar naquela finalidade do conteúdo. Nós estamos falando em metas. E o que são metas evolutivas? Ali nós temos no slide que busca atender ou resolver as necessidades evolutivas. E necessidades evolutivas é a carência, ausência ou falta de algo possibilitador da evolução da consciência. As necessidades variam de consciência para consciência. Ou seja, o que quer dizer isso? Nós temos de um lado metas
e temos de outro lado necessidades. Se nós temos determinadas metas, nós vamos ter o quê? Metas para suprimir ou para atingir aquelas necessidades evolutivas, para alavancar aquela característica nossa. Nós temos necessidade de evoluir, então nós temos metas a ser atingidas. Então nós temos de um lado metas e temos de outro lado as necessidades evolutivas. E como podem ser essas necessidades evolutivas? Elas podem ser de três formas: egokármicas, grupokármicas e polikármicas. As necessidades egokármicas são as nossas necessidades pessoais. São aquelas necessidades que são para aperfeiçoar as minhas características positivas. Lembra que há pouco nós falamos das nossas características, dos nossos trafores? Pois justamente as necessidades egokármicas vêm para aperfeiçoar, para desenvolver ainda mais essas características positivas que nós temos. Mas são também as necessidades egokármicas para superar os nossos trafares, aquelas características menos evoluídas, aquelas características deficientes, aquelas características que ainda não desenvolvemos. E temos também necessidades egokármicas, que é para adquirir aqueles trafais, aquelas características que ainda não possuímos, que são as nossas características faltantes. Então, necessidades egokármicas são as necessidades pessoais. As necessidades grupokármicas, essas se referem ao nosso grupo. É o nosso grupo familiar, é o nosso grupo de trabalho, é o nosso grupo de estudo, é o nosso grupo de vizinhos, é o nosso grupo de conhecidos do bairro. Então, todo esse grupo faz parte da nossa evolução. Na aula de fundamentos da Proexis, nós estudamos sobre o curso grupokármico. Lembram que nós falamos que tem fases da interprisão, vitimização, recomposição, libertação. Então, essas necessidades grupokármicas vêm justamente para atender aquela fase toda da trajetória do grupo. Então, se nós temos alguma pendência na família, no grupo de amigos, de trabalho, nós temos que nos reunir em determinada existência para limpar toda e qualquer aresta que porventura tenha ficado. Então nós podemos pensar o seguinte: por que eu nasci em determinada família? Pode ser que eu vim para ajudar a alavancar esse grupo, ou pode ser que eu ainda esteja num estágio um pouquinho mais atrasado e esses meus familiares vêm me auxiliar a que eu saia desse nível um pouco inferior e me ajudem a evoluir. Isso ocorre em todos os grupos. Todos nós evoluímos em conjunto. Então, esse grupo serve de suporte para o grupo alavancar. Então, no momento que nós sabemos que nós não podemos deixar nenhuma aresta na nossa vida, hoje nós não podemos ou não temos o direito de deixarmos alguma coisa mal parada. Se nós temos alguma desavença, se nós temos algum desconforto com determinada pessoa, nós temos que esclarecer essa situação. Por quê? Porque numa existência vindoura, nós vamos ter que limpar esse rastro.
Então, nós vamos estar deixando de alavancar a nossa ProEx, nós vamos deixar de estar evoluindo um pouco mais para limpar aquele rastro que nós deixamos lá atrás. Então, nós não temos, como nós somos sabedores dessa situação, nós não temos mais o direito de permanecer com certas desconfianças, com certas mágoas. Então, esse tipo de atitude nós temos que limpar de uma vez por todas. E as necessidades policármicas são aquelas necessidades que vão além desse nosso grupo. São necessidades maiores. Mas como nós dissemos anteriormente, são necessidades que, muito embora sejam muito grandes, nós podemos, de qualquer maneira, a nível individual, trabalharmos nessas necessidades. Salienta-se que toda a consciência necessita desses 3 tipos. Pode ser o serenão, que é o último estágio evolutivo que vem para esse planeta. Ele tem necessidades egocármicas, grupocármicas e policármicas. Pode estar a sua programação existencial mais calcada na policármica, mas indiscutivelmente ele tem necessidades a ser atendidas, tanto egocármicas quanto grupocármicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tem alguma dúvida, repito, podem perguntar que nós estamos aqui. E a determinação do conteúdo da ProExis. O que vem a ser isso, então? Nós identificamos quais são as nossas necessidades evolutivas, nós elaboramos as metas e estabelecemos as ações. Naquele exemplo que nós demos anteriormente, sobre aquele vazio existencial, então nós podemos seguir esse roteiro. Nós identificamos as necessidades evolutivas, ou seja, a necessidade é justamente daquelas pessoas que sofrem de um vazio existencial, que não fazem absolutamente nada ou se abarrotam de atividade justamente para não pensar em si mesmo. Então, temos aí a identificação de qual é a necessidade. E a elaboração das metas, o que vem a ser isso? Bom, a meta justamente é dar atendimento a essas pessoas para fazer com que voltem a seu eixo, para desviarem, porque cremos que elas estão desviadas do seu foco, então para elas voltarem, convergirem para aquela finalidade que é o seu foco principal. E o estabelecimento de ações, qual é? É através de estudos, através de pesquisas, através de entrevistas, para concretizar essas ações, concretizar este trabalho para esse problema evolutivo e para esse público-alvo. Interseção proéxica. A interseção proéxica, nós estamos vendo no slide que nós temos de um lado as características conscienciais, de outro lado estão as necessidades evolutivas e o conteúdo da proéxis está no meio. Então, a interseção é o entrelaçamento entre as características e as necessidades evolutivas. Então, se nós temos as nossas características conscienciais de um lado, quais são essas características? São as nossas características positivas, são as nossas características negativas, estão presentes ali. Do outro lado, nós temos as necessidades. Então, o conteúdo da proéxis vai ser justamente com nossas características, nós vamos atender essas necessidades evolutivas. Porque o que é a proéxis? A proéxis é a evolução. Nós fazemos, nós elaboramos, nós planejamos uma programação existencial para qual finalidade? Para evoluir. Então, dentro das nossas características conscienciais, nós vamos buscar o aperfeiçoamento dos nossos traços força,
das nossas características positivas, nós vamos superar aquelas características nossas que não são tão evoluídas, as nossas características deficientes, e vamos adquirir aquela questão faltando ainda para nós. E assim nós vamos cumprir, nós vamos atender o conteúdo da Proexis, aí atendendo às necessidades evolutivas. Ficou bem claro? Se não ficou bem claro, por favor, vocês podem perguntar, que nós estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Tudo bem? Então, a interseção proéxica, ela abrange os nossos talentos, que são os trafores, as nossas habilidades, os nossos traços positivos. Tem a retribuição, que são os aportes existenciais, de que forma eu estou retribuindo. Pessoal, nós temos assim, ó, que admitir que nós somos bons em alguma coisa, pelo menos. Por exemplo, um empreendedor, ele recebeu essa característica de empreendedorismo. Olha que forma que ele pode retribuir através de N empregos. Isso é uma forma de retribuição. Um comunicador, ele recebeu essa característica da comunicabilidade e ele tem a ensinar como as pessoas podem se comunicar. Isso são todos os aportes, é uma forma de retribuição. E a motivação, que são os interesses. Nós chamamos esse trinômio de TAM, talentos, aportes e motivação, que seria a interseção proéxica. E os resultados da proexis? Bom, nós passamos a nossa vida inteira tentando cumprir a nossa proexis. Aquele que descobre qual é o seu planejamento mais jovem tem a chance de cumprir a sua proexis de forma mais completa. Outras pessoas descobrem a sua programação existencial já com uma idade bastante avançada e ainda conseguem cumprir a sua proexis. Agora, quanto mais cedo, por óbvio, facilita o seu cumprimento. O resultado da proexis, nós poderíamos dizer que pode ser incompleto, que é o incompletismo existencial, que é incomplexis. É aquela condição desconfortável, frustrante, aquela sensação de dever não cumprido. É aquela sensação que nós saímos em viagem para elaborar um trabalho e voltamos sem que tenha sido cumprido. É a frustração geral. Temos ali uma frase que é: um fator de autodesorganização aparentemente simples pode apontar o incomplexo subjacente em andamento, que foi retirado do manual da Proexis do professor Valdo Vieira. O que significa um fator de autodesorganização pode apontar o incomplexo subjacente? É o seguinte: se nós tivermos determinadas atitudes, se nós tivermos determinados desvios, nós podemos não completar a nossa programação existencial por uma simples desorganização. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que, em vez de comprar livros, por exemplo, para estudar, utiliza esse numerário para comprar joguinhos de videogame. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que, em vez de estar estudando, de ocupar o seu tempo para seu crescimento pessoal, fica na frente da televisão assistindo novelas, por exemplo.
Não que todas as novelas sejam ruins, não é nada disso, mas aquelas pessoas que reiteradamente ficam assistindo somente televisão ou qualquer programa que não traz nenhuma evolução, nenhum crescimento pessoal. Então, essa desorganização faz com que, possivelmente no futuro, tenha essa frustração de dever não cumprido. Por exemplo, essa pessoa que ficou comprando joguinhos de videogame em vez de estudar, ela deixou de aproveitar, ela desperdiçou a sua vida. Pode até voltar a estudar, fazer alguma coisa, mas bem mais tarde ela já perdeu um tempo bastante precioso para cumprir a sua programação existencial. E quais são esses resultados do incomplexes? Nós dissemos que o incomplexes é aquela a sensação de frustração, de dever não cumprido, né? Então, ela resta com uma melancolia intrafísica. Nós temos uma pergunta aqui, do Marco. Quando o consim não consegue cumprir sua proexis incomplexa, ou quando desvia muito do planejado, seu período no intrafísico é abreviado. Com isso se dá? Sua dessoma é forçada ou simplesmente deixa de receber amparo? Não. Quando o consim não consegue cumprir sua proexis, ela pode ter o resultado de uma melancolia, de uma sensação de frustração. Mas o seu período intrafísico não é abreviado em função disso. Não. Porque o período intrafísico, ela pode não cumprir a sua proexis dentro daquele determinado prazo, mas ela ainda pode vir cumprir. A dessoma não é forçada, porque isso não significa que ela vai ter uma dessoma. E não deixa de ter amparo também, porque ela pode continuar, ela pode retomar o seu caminho. Ela pode estar desviada do seu caminho, mas ela pode voltar para o caminho. Nós dissemos anteriormente, Marco, assim, ó, que uma pessoa pode descobrir, até identificar a sua proexis quando já estiver numa idade mais avançada. Ela pode estar durante um período muito grande de sua existência desviada, mas ela pode retomar o seu caminho e não digo que ela vá completar toda a programação que ela elaborou, ainda no extrafísico, mas ela pode voltar ao seu eixo e transitar naquela trilha que ela tinha programado. Não sei se ficou claro para ti. Qualquer coisa nos informa. Tá ok então. Bom, os resultados dessa incomplexis. A melancolia intrafísica, a melim, é uma situação que pode levar, inclusive, mais tarde, essa melancolia, ela pode levar, inclusive, uma depressão maior. Por quê? Porque é aquele sentimento que deveria ter feito alguma coisa e não fez. Esse sentimento de melancolia, ela pode levar, inclusive, com a dessoma, que é a melancolia extrafísica. E essa condição, vocês imaginam assim, que no momento que ocorre a dessoma, que ela se dá conta, essa consciência se dá conta que ela não cumpriu com aquela tarefa que ela se comprometeu, essa melancolia, esse sentimento de frustração tende a ser maior ainda do que essa melancolia intrafísica que é a melim. Inclusive nós temos verbetes melim e melex. Se vocês acharem interessante, convém dar uma olhadinha nesses verbetes. Por outro lado, nós temos o completismo existencial. É exatamente o oposto do outro. É aquela sensação de euforia, é aquela sensação de bem-estar que realizou aquela tarefa a que se propôs.
Essa sensação de completismo é aquela sensação que nós, bom, hoje me acordo de manhã, tenho tais e tais e tais e tais e tais tarefas a cumprir. Chega a noite, nós estamos com o dever cumprido, nós conseguimos atingir todos aqueles objetivos que nós nos propomos durante o dia. É aquela sensação de satisfação, é aquela sensação de completude. E esse é o complexes, é a condição da consciência que consegue resolver, consegue atender aqueles compromissos a que se comprometeu antes de renascer. E como nós atingimos esse completismo? Através da lei do maior esforço. Não é com jeitinho brasileiro, pessoal, é exatamente o contrário, é através da lei do maior esforço. Quanto mais esforço nós desempenharmos, maior vai ser a nossa evolução. Esse esforço não quer dizer que todas as nossas tarefas sejam muito difíceis. Não, a ProEx não quer dizer que seja fácil, ela é execuível, mas não quer dizer que ela seja fácil. Mas quanto mais nós nos dedicarmos a cumprir esta nossa tarefa, quanto mais nós investirmos na nossa evolução, quanto maior esforço, maior vai ser o nosso completismo. Sem auto-organização, não existe completismo. Porque aquela consciência que é desorganizada, ela não vai conseguir atingir as suas metas. Ela sempre vai deixar alguma coisa pendente. Então, a lei do maior esforço, junto com a auto-organização, são situações, são comportamentos indispensáveis para o completismo. E aí se inclui também a disciplina pessoal, porque quem não tem disciplina não tem organização, evidentemente não vai chegar a uma sensação de completude existencial. E os resultados do complexes? Nós vimos anteriormente que os resultados da incomplexes era a melancolia